não é prova de Deus na sua vida. Eu já vi muitos pais dizer: esta criança é uma prova, este menino é uma angústia. Mas em nome de Jesus, nesta noite, se você, mãe, pai, um dia disse isso para o teu filho, imediatamente neste dia corrija-se e diga: Senhor, obrigado pela herança que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque isso é bênção. O teu filho é bênção na sua vida. O teu filho não é maldição, o teu filho não é prova, o teu filho não é angústia, o teu filho não é luta, ele é bênção. Toda vez que você fala que o teu filho é prova, o diabo bate palma e fala isso: manda para mim que eu tenho conteúdo para essa criança. Toda vez que você diz que o teu filho não presta, toda vez que você diz que o teu filho só vem para te trazer dor, o diabo sorri para você e diz: manda para mim que eu tenho conteúdo para esta criança. E aí ele começa dizendo aqui: é o fruto do ventre, o seu galardão. Em Deuteronômio capítulo 28, 4, diz que se nós observarmos a lei do Senhor e seguirmos ao Senhor, Ele abençoará um fruto do nosso ventre. O teu filho nasceu para ser abençoado, irmã. O teu filho nasceu para ser bênção. O teu filho nasceu para ser alguém na presença de Deus e dar continuidade na obra de Deus através da sua vida. E está sobre a nossa responsabilidade. Quando eu digo a nossa, eu me incluo. Deus confiou a mim os meus filhos, e eu tenho que dar direção a eles. Fala que é o fruto do ventre e também é o seu galardão. Aí no versículo 4 o escritor diz assim: como flechas na mão de um valente. Ele compara o filho, irmãos, como uma flecha na mão de um valente. Sabe o que era uma flecha na mão de um valente? Era algo precioso, porque ele desenvolvia a flecha com as próprias mãos, não tinha quem produzia para ele. Um flecheiro, ele mesmo, nas horas vagas, ele ali afiava, escolhia as madeiras certo, ele ia para um lugar reservado, ele com um cutelo, com uma faca cortante, ali ele pegava as penas, ali ele desenvolvia aquela flecha. E uma coisa interessante, irmão, um flecheiro não ficava brincando com flecha. Quando ele disparava, ia para o lugar que ele queria. Sabe o que isso quer dizer? Que o teu filho é precioso e deve ser moldado por você, deve ser moldado pela palavra de Deus, deve ser moldado pela oração, pela santificação que há sobre a tua vida, para que no momento certo você dispare ele para o alvo que o Senhor quer que ele seja. Ele é como flecha. Jamais um flecheiro errava, ia para o lugar que ele queria e acertava o alvo que ele queria. Nós estamos vendo muitos pais frustrados, porque estão deixando seus filhos, não estão talhando, não estão preparando seus filhos. E quando ele vai atirar, o que ele tem na mão? Um bambu todo torto, que ele atira. Quando sai para o caminho errado. Quando não enrosca, e fica dentro de casa. Quando preparamos os nossos filhos e arpeamos o nosso arco e mandamos ele para o mundo, esperamos que tudo aquilo que nós ensinamos para eles lá no mundo, ele venha fazer diferença e não volte para casa. Porque filho foi feito para ir, irmãos. Filho foi feito para, flecha não foi feito para ficar na aljava. Flecha foi feita para, disparar. E tem muito pai e mãe que o filho já está com 30 anos de idade e ainda está lá passando verniz nele. Não, essa flechinha aqui não vai. Que não vai, meu irmão. Que não vai, dispensa essa flecha. Manda para longe. Porque é para isso que flecha foi feita. Deixa ele se frustrar no mundo.
Deixa ele passar luta, porque você passou luta até hoje e ainda está na presença de Deus. Ele tem que comer um pouquinho de grama. Jeová tem hora que tem que pegar o teu filhinho, a tua filhinha, e fazer igual ele fez com Nabucodonosor. Falava nos palácios: eu sou o rei do mundo. Perdeu o entendimento, comeu grama 7 anos. Aí quando ele retomou a sua consciência, ele diz: agora eu sei que o Deus de Daniel é o Deus soberano. Aí ele fala aqui no versículo 5: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Esse versículo 5 não coincide com a nossa realidade de hoje. Vou explicar por quê. Irmã, não é para ficar felizinho, chegar em casa e querer fazer crente não, viu? Que os crentes de hoje não ganham mais crente, eles fazem crente, né? Fabrica crente. E aí tem uns irmãos: é para ter filho, então vamos ter filho. Não, pelo amor de Deus, irmão. Vai devagar. Esse versículo 5 está relacionado a um meio de vida bem diferente do nosso. Vou explicar. Primeiro, naquela época, por que diz que os filhos eram herança, eram bênção e eram galardão? Porque um pai naquela época, quando tinha um filho, 2, 3 ou mais, primeiro, uma grande família era considerada uma família abençoada. E toda vez que um pai tinha um filho, a mãe tinha um filho, aquilo era bênção para a família. Por quê? Quem começou a trabalhar na roça aqui com o pai e com a mãe? Levanta a mão. Quem começou? Trabalhou na roça também? Mão aqui. E aí, com quantos anos? Quem começou com 6? Olha aí, 6 anos. Teve gente que eu já ouvi falar que começou com 5. Então nessa época aqui, meus irmãos, quando um filho nascia, ele era mão de obra para o pai. Então ele era bênção, porque o trabalho do pai agora ia dar uma aliviada, porque agora Deus mandara a mão de obra gratuita, troco de um prato de feijão e arroz. E fica quieto, se não tiver mistura ainda levava um tapa na boca, se reclamasse. Então agora era bênção na vida para o pai. E os filhos de hoje, é bênção? Os filhos de hoje, os casais pensam 2 vezes, porque os filhos de hoje não trazem dinheiro para dentro de casa, eles levam dinheiro de dentro de casa. Você tem que, pela lei do nosso país, sustentar um marmanjo de 2 metros de altura, comendo Nutella e tomando Toddy até 18 anos de idade, para ele começar a trabalhar. Então os filhos de hoje é despesa para o pai e para a mãe, não é bênção, no questão material, tá bom? Então, meus irmãos, é bem diferente essa realidade. Então, para um pai daquela época, um filho era coisa boa para a família. Eu vejo às vezes um maninho comentar aqui que os meninos trabalhavam, sempre tinha um mais preguiçoso que o outro. O maninho ainda sempre diz assim: o Denizão era pé de boi, mas o Ney era forgado. Se o Ney estiver assistindo aqui, Ney, você está enrolado. Ele sempre fala: o Denizão era um pé de boi para trabalhar. Não era bênção, irmão Germano? Não era bênção, não ajudava? Agora os filhos de hoje só leva, só quer, estão pautados naquele versículo: dá, dá.